Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar falando sobre o filo Cnidaria. Vamos explicar hoje o surgimento de neurônios verdadeiros dentro do filo Cnidaria, porque isso ele representa um marco importante na história evolutiva dentro dos metazoários. Então, a primeira vez que aparecem células especializadas pela condução de impulsos nervosos e permite respostas rápidas e coordenadas por estímulos ambientais, que, no entanto, esse avanço não ocorre por meio de uma centralização neural, mas sim graças a uma organização particular conhecida como sistema nervoso difuso ou reticular. Essa rede nervosa dos cnidários ela é formada por neurônios multipolares interconectados. Eles são distribuídos principalmente abaixo da epiderme e está associado à mesogleia. Observe bem essa imagem. Esses neurônios que formam essa malha contínua que se estende por todo o corpo do animal, diferentemente dos bilatérios, não existe um cérebro em si, glândulos nervosos ou qualquer forma de centro de processamento. Como consequência direta dessa organização, a ação do impulso nervoso ela não é polarizada. Quando um estímulo é percebido em qualquer região do corpo do animal, o impulso vai se propagar de forma simultânea em várias direções. Ele vai atravessar essas sinapses bidirecionais e esse padrão ele vai garantir uma resposta global do organismo compatível a essa simetria radial na qual não existe um eixo cefálico privilegiado. Observe que esses estímulos provenientes de diferentes regiões, ele pode gerar respostas equivalentes, como a retração corporal, contração de tentáculos ou disparos sincronizados dos cnidócitos. Apesar dessa simplicidade anatômica, a rede nervosa dos cnidários, elas apresenta uma propriedade neurofisiológica extremamente sofisticada. Experimentos clássicos na literatura demonstram que a extensão da resposta corporal depende muito da frequência do estímulo nervoso. Por exemplo, estímulos de baixa frequência gera resposta localizada, enquanto estímulos de alta frequência vai ativar áreas maiores do corpo que vai produzir respostas mais intensas e amplas. Observe que esse mecanismo, ele revela para nós que o sistema nervoso do cnidário, ele é capaz de modular uma intensidade de resposta. Ele ajusta o comportamento do animal à magnitude do estímulo recebido, ou seja, uma ameaça ou oportunidade alimentar. Portanto, essa rede nervosa difusa, ela não pode ser interpretada como funcionalmente primitiva, mas como uma solução evolutiva eficiente e adequada ao plano corporal do filo. Do ponto de vista evolutivo, esse sistema nervoso dos cnidários, ele ocupa uma posição intermediária entre a ausência de integração nervosa observada nos soríferos e a centralização progressiva característica dos bilatérios. Então, essa presença de neurônios verdadeiro, essa sinapse química e a transmissão elétrica confirma que os cnidários são eumetazoários plenamente funcionais do ponto de vista neural. E ele ainda é organizado segundo um paradigma distinto. Observe que outro aspecto relevante é essa redundância funcional da rede nervosa difusa, porque como não existe esses centros nervosos definidos, lesões localizadas dificilmente comprometem o funcionamento global desse organismo. Então essa característica confere essa elevada resiliência ao sistema nervoso. Ele permite respostas adaptativas mesmo após danos parciais, o que é especialmente vantajoso em ambiente marinho, porque ali o animal está sujeito a perturbações físicas frequentes. Além disso, o sistema nervoso ele está intimamente associado a essas células epitélio muscular. A transmissão desse impulso nervoso ela está diretamente acoplada a essa resposta contrátil. Ela reduz o número de etapas entre estímulo e ação e essa integração estrutural e funcional ela resulta em resposta rápida, sincronizada e energicamente eficiente. Então, dessa forma, a rede nervosa difusa dos cnidários ela vai representar para nós uma estratégia evolutiva coerente com o sistema radial e com essa ausência de colorização corporal. Então, a gente pode observar que ele não é incompleto. Esse sistema ele constitui uma solução neural especializada, moldada para maximizar essa eficiência comportamental sem a necessidade de uma centralização anatômica. Vamos observar nas próximas imagens aqui para vocês entenderem melhor. Observe bem essas imagens. Essa integração sensorial, essa rede nervosa e o controle de movimento, principalmente na questão das medusas. Nos cnidários móveis, especialmente as medusas, o sistema nervoso difuso atinge um nível ainda mais elevado de integração funcional que é por meio de associação de estruturas sensoriais especializadas, que está localizada principalmente ali naquela margem da umbrella. Essas estruturas vai permitir a manutenção do equilíbrio e o controle do nado e a modulação da interação com o ambiente aquático. Então, essa função, os estatocistos, que são esses órgãos sensoriais responsáveis pela percepção e equilíbrio e orientação corporal, seu funcionamento ele baseia no deslocamento de um estatólito em resposta à gravidade e ao movimento. Então, a medusa se
inclina, o estatólido pressiona esse cílio sensorial e gera impulsos nervosos que se propaga pela rede nervosa difusa até os músculos da umbela. Então, como resultado, em cadeia, ocorre uma coordenação que vai restaurar uma posição adequada do corpo na coluna d'água. Nos cifosários e nos cubozoários, essas estruturas nos cifosários e nos cubozoários, as estruturas sensoriais, elas estão organizadas em complexos chamados de roupalhas, que eu já expliquei anteriormente. E elas integram os estatocitos e os ocelos, que são responsáveis pela detecção da luz. Então, toda essa organização, ela permite que a medusa responda simultaneamente a estímulos gravitacionais e luminosos. Ele ajusta tanto a sua orientação quanto seu padrão de nado, em função das condições ambientais. Mesmo com a ausência de um sistema nervoso centralizado, central, a resposta dessa rede nervosa quinidária, ela é capaz de gerar ritmos motores autônomos, como o nado pulsátil das medusas, além de coordenar comportamento simultâneo, como a retração sincronizada dos tentáculos, e a eficiência, ela se torna ainda mais evidente quando você analisa sobre a perspectiva da biomecânica dos fluidos. Estudos recentes demonstram que a ciliação epidérmica, sob o controle do sistema nervoso, ela desempenha um papel ativo na modulação do ambiente aquático. E esse movimento dos cílios, ele gera vórtices de fluxo ao redor do corpo da medusa e altera o microambiente de uma forma toda funcional. Então, esses fluxos são essencialmente para a coleta eficiente de partículas alimentares, tanto para a otimização das trocas gasosas e para a distribuição de substâncias ao longo da superfície corporal. Dessa forma, o sistema nervoso dos quinidários, ele não apenas coordena essa contração muscular, mas também modela o ambiente físico ao redor do animal, integrando sensibilidade, locomoção, alimentação e respiração. Tudo isso em um único conjunto funcional. Essa complexidade funcional, ela vai de contraste com essa visão mais clássica de que a rede nervosa difusa, ela representa apenas um estágio rudimentar nessa evolução neural. A associação entre essa rede nervosa difusa e as roupalhas, elas evidenciam um elevado nível de integração sensorial. Embora ela não constitua um sistema nervoso central, essa estrutura, ela funciona como centros regionais de processamento. Ela permite que esse estímulo sensorial seja rapidamente convertido em respostas motoras adaptativas. Nos cubozários, essa integração, ela atinge um grau ainda mais refinado, porque ali tem aqueles ocelos que apresentam estruturas comparáveis a olho simples, com lente e retina. Ele permite essa discriminação de formas e intensidades luminosas. Essa capacidade visual, ela sustenta comportamentos mais direcionados, como a invasão de obstáculos e a seleção de ambientes mais favoráveis. Essa regulação nervosa da ciliação epidérmica também vai apresentar uma dimensão adicional a esse controle comportamental. Ao modular a atividade ciliar, o sistema nervoso altera o regime hidrodinâmico ao redor do corpo e, por consequência, acaba influenciando diretamente na alimentação, respiração e interação com partículas suspensas. Então, assim como o comportamento da medusa, ela ultrapassa o movimento corporal, ela envolve também a manipulação ativa do ambiente físico circundante. Se observarmos sobre essa perspectiva, o sistema nervoso dos quinidários deve ser compreendido como um sistema distribuído de alta eficiência, capaz de integrar tanto os estímulos sensoriais e gerar padrões motores rítmicos e ajustar respostas fisiológicas em tempo real. Observe que toda essa organização demonstra que a evolução neural, ela não segue um único caminho rumo à centralização, mas ela vai explorar diferentes soluções adaptativas, todas funcionais dentro do seu contexto ecológico, todas funcionais dentro dos seus contextos ecológicos. Gente, até a próxima aula.